caros irmãos e irmãs, hoje, dia 27 de agosto, nesse dia, os agostinianos celebram a festa de Santa Mônica. Embora o evangelho que nos é proposto é o evangelho de São Mateus 24, versículos 42 a 51, dando continuidade aos evangelhos dos outros dias, gostaria hoje de propor de forma especial olhar a figura de Santa Mônica devido à sua importância para toda a tradição agostiniana. Mônica, nascida em Tagaste, na Argélia, no ano de 331 ou 332, faleceu em Ostia Tiberina em 387. Nasceu de uma família profundamente cristã e de boa posição social. Casou-se ainda jovem com Patrício, que ainda não era cristão. Graças à sua paciência e seu exemplo, levou Patrício a abraçar a fé e conseguiu também a conversão de Agostinho, seu filho de tantas lágrimas, em cujo batismo exultante de alegria esteve presente. Quando se preparava para voltar à África na companhia de Agostinho e seus companheiros, morreu em Ostia Tiberina, porto marítimo de Roma, aos 55 anos de idade, durante o outono, mas certamente antes do dia 13 de novembro de 387. Cerca de 2 semanas antes, mãe e filho tiveram a doce experiência do êxtase de Ostia. Suas relíquias são veneradas na igreja de Santo Agostinho, em Roma. Gostaria de apresentar aos que escutam um trecho do livro das Confissões de Santo Agostinho, onde Agostinho narra um pouco sobre sua mãe, Santa Mônica. Não quero calar os sentimentos que me brotam na alma a respeito de tua serva, que me deu a vida temporal segundo a carne e que, pelo coração, fez-me nascer para a vida eterna. Não falarei sobre suas qualidades, mas sobre os dons que lhe concedeste. Desse modo, educada no pudor e na sobriedade, e submissa por ti a seus pais, mais que por seus pais a ti. Quando chegou a idade de casar-se, foi dada ao marido, a quem serviu como Senhor. Procurava conquistá-lo para ti, falando-lhe de ti através das virtudes, com as quais tu a tornavas bela e pelas quais o marido a respeitava, amava e admirava. Suportou infidelidades conjugais, sem jamais hostilizar, nem demonstrar ressentimento contra o marido por isso. Esperava que tua misericórdia descesse sobre ele, para que tivesse fé em ti e se tornasse casto. Embora de coração afetuoso, ele se encolerizava facilmente. Concedesses ainda, ó meu Deus, e minha misericórdia, um dia, um grande dom àquela tua fiel serva, em cujo seio me criaste. Sempre que havia discórdia entre pessoas, ela procurava, quando possível, mostrar-se conciliadora, a ponto de nada referir de uma a outra, senão o que podia levá-las a se reconciliarem. E isso fazia depois de ter ouvido de um lado e de outro as queixas amargas que costumam surgir nos casos de forte antipatia, quando o rancor provoca as mais ásperas acusações contra as amigas ausentes. E esse dom me parecia de pouca importância, se uma triste experiência não me houvesse mostrado que um grande número de pessoas, não sei por qual horrendo e muito difundido contágio do pecado, não só repetem a pessoas inimigas o que umas dizem das outras, sob o império da ira, como ainda acrescentam palavras que jamais foram pronunciadas. Para uma pessoa realmente humana, não será suficiente limitar-se a não provocar ou aumentar as inimizades com ditos malévolos, mas também procurar extingui-las com boas palavras. Assim era minha mãe, graças às lições que tu, seu mestre espiritual, lhe ensinastes. E ao final, nos últimos anos de vida do marido, ela o conquistou para ti. Depois da conversão deste, ela não precisou mais lamentar os ultrajes que antes sofria. Minha mãe era serva de todos os seus servos. Todos que a conheciam louvavam, honravam e amavam profundamente a ti, por nela sentirem a tua presença, comprovada pelos frutos de uma vida santa. Tinha sido esposa de um só marido, tinha cumprido seu dever para com os pais, tinha governado a casa com dedicação e dado testemunho das boas obras. Educar os filhos, gerando-os de novo tantas vezes quanto os visse afastarem-se de ti.
Enfim, ainda antes de adormecer para sempre no Senhor, quando já vivíamos em comunidade depois de ter recebido a graça do batismo, já que por tua bondade, ó Senhor, permites que falem teus servos, ela cuidou de todos como se nos tivesse gerado a todos, servindo a todos nós, como se fosse filha de cada um. Ao aproximar-se o dia de sua morte, dia que só tu conhecias e nós ignorávamos, sucedeu, creio, que por tua vontade, de modo misterioso, como costumas fazer, que ela e eu nos encontrássemos sozinhos, apoiados a uma janela, cuja vista dava para o jardim interno da casa onde morávamos, em Hóstia Tiberina. Afastados da multidão, procurávamos, depois das fadigas de uma longa viagem, recuperar as forças, tendo em vista a travessia marítima. Falávamos a sós muito suavemente, esquecendo o passado e avançando para o futuro. Tentávamos imaginar na tua presença, tu que és a verdade, qual seria a vida eterna dos santos, aquela que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Abriam-se os lábios do coração, à corrente impetuosa da tua fonte, fonte de vida que está em ti, para que, aspergidos por ela, nossa inteligência pudesse meditar sobre tão grande realidade. Enquanto assim falávamos, ávidos de alcançar a sabedoria, chegamos apenas a tocá-la num supremo ímpeto do nosso coração, e suspirando, renunciamos a essas primícias do Espírito, para voltarmos ao som vazio de nossos lábios, onde a palavra nasce e morre. Durante esse colóquio, minha mãe me disse: meu filho, nada mais me atrai nessa vida. Não sei o que ainda estou fazendo aqui, nem porque estou ainda aqui. Já se acabou toda a esperança terrena. Por um só motivo, desejava prolongar a vida nessa terra. Ver-te católico antes de eu morrer. Deus me satisfez amplamente, porque te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Por isso, o que é que estou fazendo aqui? Passados 5 dias, ou pouco mais, ela caiu de cama com febre. Pelo 9º dia da doença, no 56º ano de sua idade e 33º da minha, aquela alma fiel e piedosa libertou-se do corpo. Fechei os olhos e uma tristeza infinita invadiu minha alma. A sua morte, porém, não era uma desgraça, nem era para sempre. Estávamos certos disso pelo testemunho de seus costumes, pela sinceridade de sua fé e por outros motivos bem fundados. Santa Mônica,